Eu sou Ararinha da Barra do Canindé. Eu sou Ararinha. Oi da Barra do Canindé. Eu sou Ararinha. Oi da Barra do Canindé. Eu sou Ararinha. Oi da Barra do Canindé. Gavião voou, voou. Gavião voou pro mar. E o avô era tão lindo que eu vi as penas brilhar. A Umbanda já estava na minha vida desde que eu nasci, né? Minha família, por gerações. Até onde eu saiba, eu sou a 4ª geração já de sacerdote. A gente sempre foi da Umbanda, né? Mas eu passei uma parte da infância na igreja. Eu fui levado ao terreiro quando mais novo, mas bem nos primeiros anos, né? Então não lembro dessa fase, né? Que minha mãe contou depois. Mas desde que eu tenho as memórias, eu era levado para a igreja. E aí, isso se deu por causa de mudanças do Nordeste para cá. Minha família saiu da Bahia e veio para cá, e quando veio para cá foi para a igreja. Eu fui crescendo e eu sempre fui muito curioso, né? E desde criança eu tinha para mim que eu queria ser cientista, eu queria ser pesquisador. Então eu sempre fui muito curioso. Eu sempre perguntava muito e isso incomodava um pouco, né? E chegaram ao ponto de começar a pedir para eu não fazer tantas perguntas. E depois, acho que com 14, 15 anos, eu fui entendendo a minha sexualidade também, né? Eu sou um homem gay. E aí eu juntei então a minha curiosidade com a minha sexualidade e eu pensei, isso não vai combinar com essa comunidade aqui que eu tô hoje. Então antes que cresça qualquer problema, qualquer atrito, eu vou buscar outro caminho para mim, onde faça mais sentido. E depois de adulto, fui me reencontrar em outros lugares e nesses passeios, aí nessas andanças de querer ver outros caminhos espirituais, eu me encontrei dentro da Umbanda e dando continuidade, então, ao legado da família. O meu marido, ele faz parte, né, do terreiro, então quando a gente começamos o nosso relacionamento, ele tinha tem a amizade, né, com meu pai de santo, que é o pai Nando, e a partir disso, dessa vivência com ele foi trazendo, foi expandindo para dentro de casa. Então, algumas práticas que ele tinha dentro do terreiro, ele trazia para casa, né, rezos, defumações, e aquilo foi despertando todo mundo. Tanto é que o meu filho, né, que tem 13 anos, na verdade, ele também faz parte do terreiro, ele é ogã, então na época ele manteve um interesse assim, muito grande, quero entrar porque eu acho muito legal. E esse convívio também foi despertando em mim algumas outras curiosidades, né? Então, a princípio eu pensei que pudesse me explicar algumas coisas sobre minha própria vivência indígena, né? Dos assombros, porque quando a gente é criança, os nossos mais velhos falam muitas coisas sobre assombro, né? Sobre encantamento, sobre os rezos, sobre os benzimentos. Então, eu tinha muita similaridade naquilo que meu marido praticava dentro de casa, né, a partir da relação que ele tinha, do contato que ele tinha com o terreiro e com o pai de santo dele. E aí eu também, né, eu disse, não, eu acho que não faz sentido eu estar dentro disso tudo e, por fim, não participar também. Nós indígenas, nós temos as nossas tradições religiosas, né? Nós fazemos rezos, a gente acredita muito no encantamento, no poder das folhas. Então, quando a gente é criança, por exemplo, na minha própria experiência, se uma criança adoece, é levada para a mãe velha rezar, então ela faz o benzimento com as folhas, a gente toma banho de folhas para várias situações. Essa relação das culturas indígenas e proximidade com as plantas, né, com as plantas medicinais e com a própria defumação e tudo mais, é uma coisa que também tem na prática da Umbanda. Essa aproximação que tem com a cultura indígena, que é especialmente vivida dentro do candeeiro, para mim faz muito sentido, então, e me contempla bastante, assim. Esse espaço aqui, ele estava sendo vendido por uma amiga, né, nossa, e coincidentemente não, espiritualmente falando, né, eu tenho um filho de santo daqui, que é um dos meus melhores amigos também. Ele chegou com uma proposta pro guia espiritual dessa casa, que chefia essa casa, né? E falando assim, eu quero alugar uma casa com a minha família
E aí eu pensei de a gente alugar também com o terreiro, porque a gente consegue então pegar um espaço bem grandão para fazer o terreiro e tal. E aí esse guia espiritual, que é o seu Zé do Coco, colocou todos os prós, todos os contras, avisou de tudo como seria viver dentro de um terreiro, né? E aí esse meu amigo falou, esse filho de santo falou assim, eu quero sim, quero morar junto com o terreiro. Aí ele falou, então tá bom, então assim vai ser. E aí passou acho que só alguns meses, e aí de repente surgiu um dinheiro que ele tinha ali meio enganchado para receber, veio esse dinheiro da família dele, e esse dinheiro acabou que ele era o mesmo valor praticamente do preço que a moça estava cobrando desse espaço aqui. Mas esse espaço, quando nós compramos, ele era há 40 anos atrás era um aterro sanitário, né? E aqui é totalmente diferente. Aqui onde nós estamos era um morro, a gente cavou tudo isso daqui e foi aterrando ali para baixo, fazendo aquele pátio, e a gente veio transformando então todo esse espaço. E a gente teve que retirar também muito lixo que tinha aqui nessa região. Aqui é chamado de área de proteção ambiental, mas infelizmente tinha muitos quilos de lixo dentro do rio, dentro da mata. A gente fez todo esse trabalho de retirar esses entulhos e a gente vem com um projeto em seguida que é de criação de plantas nativas. Então a gente tem alguns viveiros, que a gente pode mostrar depois, onde a gente está indo buscar no viveiro municipal, por exemplo, algumas espécies, e a gente tem plantado aqui dos arredores, ali para cima. E a gente está trabalhando também com a recuperação de uma nascente. A gente tem uma nascente aqui dentro, mas tinha uma outra que era muito maior ali para fora. Então a gente tem esse projeto de recuperar a água, né? Porque essa água ela vai desembocar ali, que vai dar no rio Capivari. E então é isso, é sobre trazer as plantas nativas, arborizar, espalhar o verde aqui pela região, recuperar as nascentes que secaram também. Quando a gente chegou aqui, tem uma comunidade evangélica também, que é mais para lá, e que não gostaram da nossa chegada aqui, né? Então começou os burburinhos, etc., aquela coisa toda, né, de demonização. E eu falei, olha, pode falar para o pastor que se um dia ele quiser conversar comigo, a gente conversa. E a minha estratégia é conversar na boa, tranquilo, sem alterar a voz, nada disso, porque eu penso que é tudo uma questão de informação, de conhecimento. A gente tem que explicar as coisas e aí quem quiser ouvir, a gente vai conseguir resolver. Infelizmente, em qualquer lugar que a gente chegue tem essa questão do preconceito maior. No norte também existe muito preconceito e inclusive assim, falando desse lugar de universidade, na universidade eu acho que eu sofri menos preconceito do que na minha cidade. Porque na universidade a gente está ali para falar sobre nós e ela cobra que a gente se manifeste enquanto indígena, que fale das nossas culturas, das nossas epistemologias. Então, a gente tem um espaço, né? E aí eu falo do contexto da universidade que eu frequento. Mas em outros lugares, na minha cidade, se eu chegar pintada, se eu usar meus adereços, né, se eu me manifestar na minha cultura enquanto indígena, eu sou hostilizada. Porque eles vão dizer, não, existe uma separação muito grande. Indígena, na concepção de muitos, é aquele que vive lá no mato, que anda pelado. E isso na minha própria cidade. Eu recentemente passei por isso. Então, o preconceito existe muito lá e também existe aqui, só que aqui eu acho que a gente, por sermos intelectuais indígenas, a gente tem um alcance maior para falar de intelectual para intelectual, digamos assim, e falar mais abertamente sobre o preconceito, sobre o racismo, né? E há essa abertura, essa chance da gente falar, a gente tem muito mais aqui do que no norte. E o preconceito é esse, né? É lidar com a ignorância. Muitos de nós somos conhecidos somente a partir daquilo que a mídia mostra, né? Daquilo que os livros ainda falam nas escolas, do 19 de abril, e as pessoas, muitas acham que a gente tem que estar lá. Então, quando saímos e chegamos na universidade e trazemos todas essas informações outras, a gente também está tentando não normalizar, mas
criar um ambiente mais comum, né, para que as pessoas saibam, ó, estou aqui, eu não preciso estar lá, e se eu sair de lá, não significa que eu não sou mais, né? Então, é uma abertura maior, uma possibilidade maior que a gente tem aqui e que lá ainda há muito que se trabalhar. Muita gente, acho que a maioria dos brasileiros, né, tem preconceitos, tem racismos, violências contra povos de terreiro. E eu acredito que isso se dá principalmente pela a ignorância, né, de não conhecer de fato do que se trata. O que é ser de terreiro, o que é uma casa de umbanda, ou de candomblé, ou de jurema. E eu penso que para combater a ignorância, a gente combate com informação, com conhecimento, né? Então, a maneira que eu pensei de conseguir trazer mais conhecimento para a nossa cidade, né, era através de projetos culturais. Uma das coisas que as pessoas mais gostam é de música, por exemplo, é música e dança, né? Então a gente criou o Quebra-Coco, que é um grupo daqui do terreiro que a gente faz o coco de roda, que é uma batucada pesada, bem gostosa, e a gente leva agora para o carnaval. Nós já somos um dos maiores blocos da cidade de Campinas também, com o coco. E aí, no coco, a gente vai cantando, então, os nossos pontos religiosos, a gente fala dos nossos guias durante a batucada com todo o povão ali no meio, né? E daí tem também outros projetos que a gente faz, que a gente sempre abre para toda a comunidade, para todo mundo, independente de crenças, que é para conhecer a respeito da história, da cultura, como que se deu a vinda dos nossos pretos velhos de África até aqui, como que aconteceu todo esse processo, né? E aí, para abraçar todo mundo, a gente vai através desses projetos, né? Que é o Alumeiori, que é onde a gente convida sempre outros profissionais para vir conversar com a gente. Inclusive, no último, a gente convidou um psicólogo para falar sobre povos de terreiro e psicologia. A gente convida alguns parceiros também que são lideranças aí na militância pelos povos indígenas também. Eu participei do Alumeiori, que é também um evento cultural promovido pelo terreiro. E foi muito bom assim, falar dessa experiência enquanto indígena dentro de um terreiro de Umbanda, até porque na própria cultura indígena isso é muito recortado, né? Muito separado. Quando eu falo para os meus iguais, eu acho que eles também têm essa percepção diferente, né? De ver, nossa, é bem interessante isso, porque não são mundos separados. E aí a gente acaba tirando um pouco dessa questão do preconceito, né? Que a gente vive numa sociedade cristã que prega muito o preconceito, né? As religiões de matriz africanas são endemonizadas, as práticas ritualísticas dos povos indígenas também são endemonizadas, e os próprios indígenas de muitos povos chegam e não entendem, né, que isso faz parte da colonização, faz parte de uma educação, né, preconceituosa, racista. Então, assim, quando eu entro assim no terreiro para falar sobre essa experiência, eu acho que a minha participação nesse sentido, a minha importância nesse sentido é falar para os meus iguais, para os meus parentes indígenas, que essas práticas são, né, são importantes para a gente se conhecer, nós nos autoconhecermos. Seu avô